Oi, Potira. Olha que bom que vem sendo rápido. Toda semana eu tento adicionar o pessoal e daí seja bem-vinda. Está começando a entrar aqui o pessoal, Eduardo, Dr. Romo, sejam todos bem-vindos. Bem, primeiramente, né, eu queria te agradecer aqui, Potira, por estar participando nessa live e te apresentar, né? A Potira é uma advogada criminalista, ela trabalha comigo, trabalhamos juntos aqui no Souza Advogados. E eu posso atestar aqui, eu sou prova, uma testemunha ocular, né? Uma testemunha da competência e da técnica e da humanidade que a doutora Potira tem. Né? A doutora Potira é uma excelente advogada, advogada criminalista que eu admiro bastante e que tenho certeza que vai contribuir muito hoje, vai nos ensinar bastante sobre esse tema, que é um tema essencial, é um tema que está presente na mídia, né, está presente também na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, ele é um tema importante não só para quem é advogado, para quem atua na área, mas para a população em geral. Né? Eu acho que essa live aqui tem também uma finalidade pedagógica, né? Uma finalidade didática, de trazer conhecimento, trazer mais luz sobre essas questões que estamos debatendo. Potida, se quiser se apresentar também, falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade. Não, primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos, né? Já estamos ali adentrando a noite. Agradecer que eu estou agora participando das lives do Dr. Hamilton, que, como diz o Dr. Felipe, virou praticamente um host de podcast. Para mim é uma honra estar aqui. Eu já falei diversas vezes que eu sou fã do Hamilton, principalmente pela qualidade do teu trabalho, pelo teu profissionalismo, pela tua seriedade. Então, estamos aqui também para contribuir e com toda a nossa comunidade acadêmica, né? Perfeito. Só uma ressalva, né? A doutora Caroline Oliveira ia participar com a gente, mas infelizmente ela teve um imprevisto e ela não vai poder participar. Mas eu e a Potira vamos dar continuidade aqui. Eu acredito que não vai prejudicar o diálogo, né? Que nós já tínhamos definido aqui. Então, desde já só ressalvando aqui isso. E para começar, né, falar sobre esse tema, né, Potila, que é medida protetiva de urgência na prática criminal. Então, o foco aqui que nós vamos ter é falar, esclarecer o que é uma medida protetiva, entender, mas nós vamos tentar ter uma delimitação maior justamente na prática criminal, na prática do advogado criminalista, né? Prática de quem atua. Quais são os detalhes, as cautelas, né? Aquilo que nós verificamos até pela nossa experiência, né? Pela prática que a gente tem no dia a dia. Então, só para a gente definir um pouco, começar pelo conceito, né, de medida protetiva. As medidas protetivas, elas, como bem sabemos, são medidas de urgência, são medidas que são consideradas tutelas de urgência de natureza satisfativa dentro do contexto de violência doméstica, dentro do contexto da Lei Maria da Penha. E por conta disso, primeiramente, para verificar se a questão de medida protetiva, tem que verificar se é um caso de Maria da Penha. Não é? Então, de início, tem que verificar quais são os requisitos para a gente entender se isso aqui é o caso ou não de uma violência de gênero, de uma realidade que se amolda ao quadro da Maria da Penha. Primeiro, tem que verificar se tem uma relação íntima de afeto. Uma relação de afeto não significa só uma relação entre namorados, né? Namorado, namorada, mas pode ser uma relação entre amigos, colegas, né? Colegas de trabalho, colegas de universidade, de estudo. Mas se tem ali uma relação íntima de afeto, aquilo ali já caracteriza o requisito. A segunda é que seja uma violência de gênero, né? Então tem que estar presente no fato a questão do gênero, de ser uma mulher, né? E tem que ter uma situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. Então, com base nesse quadro, é que nós entendemos que está caracterizada ali uma situação que se adequa à lei de violência doméstica. Então, se não tem esses pressupostos, então a gente nem chega a falar sobre medida protetiva. Né? Porque muitas vezes a gente já começa a analisar se é questão de medida protetiva ou não.
sem antes a gente verificar se é questão de Maria da Penha. O primeiro passo é identificar se é Maria da Penha, se é caso de violência de gênero. E após isso, verificar, sim, os requisitos da medida protetiva. E como é que a gente identifica isso? Bem, como eu falei, medida protetiva é uma questão de tutela de urgência. Ela é uma medida cautelar. Então, como é uma medida cautelar, então eu acho que a Potira vai até se aprofundar melhor nisso depois, mas não se aborda aqui, o interesse não é sobre o fato em si, sobre a procedência ou não daquilo que está se debatendo, mas é para verificar o risco que é colocado com a liberdade do requerido. Né? Então, se tu quiser me interromper aí, Potira, fica à vontade. Tá? No processo civil, processo penal, a tutela de urgência, ela precisa ter a demonstração de dois requisitos, que é o fumus comitis delicti e o periculo in mora. Né? Por que isso? Porque tutela de urgência, só que estuda processo civil sabe, tutela antecipada, tutela de urgência, são medidas que não precisa ter um processo inteiro para você conseguir uma resposta judicial. Não, a resposta ela é antecipada, né? Ela vem de primeiro, ela vem em primeiro lugar. Eu nem preciso ouvir a outra parte, não precisa ouvir o lado daquele que está sendo requerido, de que vai incidir as medidas protetivas. Né? Isso independe de ouvir a outra parte. É o que a gente chama de inaudita altera parte. Uhum. Então, é uma medida de urgência como é uma tutela de urgência, então tem que ser demonstrada a urgência. Né? O que está colocando essa situação como uma situação urgente, uma situação que não tem como esperar todo o processo, todo o procedimento, ouvir a outra parte, a gente precisa de uma resposta agora. Então isso tem que ser demonstrado. O que coloca isso aqui como uma questão urgente? E o fumus comitis delicti é a plausibilidade jurídica. Né? Isso aqui realmente demonstra uma situação que se adequa à lei, isso aqui tem um suporte probatório, tem algo que me dá segurança de que isso aqui tem plausibilidade, tem uma chance de depois, lá na frente, isso aqui ser confirmado, e tem uma chance disso aqui ser reversível também. Né? Tudo isso é analisado. Então, esses são os dois pressupostos principais da medida protetiva como tutela de urgência, que é a plausibilidade jurídica e a demonstração da urgência. Sem isso, por mais que seja uma situação de violência doméstica, por mais que seja uma situação de Maria da Penha, não tem como deferir uma medida protetiva, porque falta a natureza cautelar dela. Não é? Então, são dois blocos de requisitos. Né? O primeiro requisito para ver se adequa na lei de violência doméstica e o segundo bloco de requisitos para verificar se tem realmente uma situação que exige uma cautelaridade, uma resposta direta e imediata do juízo. E, além disso, como é uma questão de risco, de cautelaridade, então também tem que ser demonstrado um terceiro requisito que pouca gente costuma comentar, mas que é muito importante, que é o requisito da contemporaneidade. Ou seja, o risco ele não pode ser demonstrado com base em um episódio que aconteceu há muito tempo. Então, estou solicitando medidas protetivas, requerendo medidas protetivas por base de uma mensagem que foi enviada. Essa mensagem eu considerei uma ameaça. Foi uma mensagem que afetou o meu psicológico. Isso prejudica a integridade psicológica da requerente. Tudo bem, mas essa mensagem é de 2 anos atrás. Entende? Então, qual que é a urgência agora? Qual que é o risco de agora? O risco ele tem que ser atual. Ele tem que ser contemporâneo à decretação da medida. Se não tem contemporaneidade, então não tem risco. Se não tem risco, não tem urgência. Se não tem urgência, então não tem os pressupostos exigidos para a decretação de medida protetiva. Né? Então, só passando... Pode falar. Falaste coisas já bem interessantes, assim, em relação especificamente às medidas protetivas, né? Eu acredito que para a gente poder entender melhor
a medida protetiva, é sempre bom a gente entender o contexto em que ela existe, né? A medida protetiva, ela é comumente conhecida, né, em razão da existência da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio justamente nesse contexto social, né, e até histórico, de violências contra a mulher, que nós todos sabemos, é histórico o quanto a mulher ela sofre historicamente com abusos psicológicos, abusos físicos, sejam eles sexuais ou não, moral, patrimonial. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem no ano de 2016, né? Ela surge justamente para tentar coibir essas práticas, né? Tanto prevenir quanto interromper essas práticas de violência doméstica. E a medida protetiva de urgência, ela é um mecanismo que está dentro da Lei Maria da Penha, né? Como um meio para justamente se interromper essa violência doméstica e também de prevenir. A violência doméstica em si, ela está prevista no artigo 5º lá da Lei Maria da Penha, e ela diz que justamente a configuração se dá quando a violência ela é contra a mulher em uma ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento. E aí ele já vem trazendo os tipos, né, de violência, das espécies de violências que podem ser praticadas, que é a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Esses são os 5 tipos, né, de violência doméstica que podem ser praticadas contra a mulher. Além disso, ali naqueles incisos do artigo 5º, ele também vem trazer não é somente o espaço, né, mas é aquele contexto em que a violência doméstica pode ocorrer. E ele traz, o legislador traz justamente a unidade doméstica, né, ou seja, aquela coabitação, agressor e ofendida moram juntos, né, dividem o mesmo teto. Também tem a relação familiar, de que essa violência doméstica pode ocorrer dentro do ambiente, dentro do ambiente familiar. E também, como você falou ainda agora, em qualquer relação íntima de afeto, né? Em que o agressor ele conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Ou seja, a violência doméstica ela pode ser praticada tanto dentro quanto fora de casa, né? Não existe um requisito Sim. objetivo de que tem que ter acontecido porque eles moram juntos. Não. E também eu quero ressaltar bastante esse parágrafo único do artigo 5º, porque numa busca recente, né, sobre o tema, uma pesquisa recente sobre o tema, eu acho que vem bem a calhar aqui, porque o parágrafo único nos traz que essas relações sexuais enunciadas no artigo, elas independem de orientação sexual. Antes de 2025, nós já tínhamos ali o entendimento de que as medidas protetivas elas eram extensivas às mulheres trans, né? E atualmente foi julgado um mandado de injunção pelo STF. Eu posso deixar anotado depois um número aqui, eu acho que é 7452 o número dele, posso estar enganada, que ele estendeu os efeitos da Lei Maria da Penha não só para as mulheres, porque inicialmente, né, o intuito da lei era justamente proteger as mulheres, mas o mandado de injunção, que ele é impetrado justamente para você tentar, junto ao STF, né, diante de situações quando você não encontra o amparo legal e você tem direito a ter aquele amparo legal, mas você não tem, ou seja, devia ter uma lei, mas não tem, houve um mandado de injunção que foi impetrado para que fossem estendidos os efeitos de proteção da Lei Maria da Penha para uma comunidade que vai além das mulheres trans, mas também abrange, né, até o homem em relações afetivas. Então, eu achei um assunto até bem interessante para trazer, porque ele até é uma atualização bem aquém
do que quando a Lei Maria da Penha foi criada. Isso não significa que todas essas relações elas estejam integradas na Lei Maria da Penha, não é isso. Mas é que atualmente, né, por falta de previsão legal de proteção para essa comunidade em relação a relações homoafetivas, essa proteção da Lei Maria da Penha também serve para eles. Então, atualmente, né, essa proteção, que inicialmente seria somente para a mulher, também é extensiva a outras relações homoafetivas. E também tem, você falou ainda agora sobre essa questão da tutela de urgência, né, sobre essa necessidade, realmente, essa questão da contemporaneidade da medida protetiva, ela é muito pertinente. Por que que ela é pertinente? O objetivo da medida protetiva ela é justamente cessar aquele risco, cessar aquela violência que a mulher está sofrendo. E para você cessar, é preciso que exista um risco, né? Se você utiliza um fato que aconteceu 2 anos atrás, aquilo não é atual, não é um risco de hoje, não é um risco que ela está correndo agora. Então, se não há esse risco agora, você não verifica uma necessidade daquela medida de urgência, né? Então, você adentraria mais numa instrução do que numa tutela de urgência. E a medida protetiva, ela não visa instruir, ela visa naquela urgência, preservar a integridade física, sexual, moral, patrimonial daquela mulher, daquela pessoa que está sendo vítima de violência doméstica. E aí é importante falar, né, que a Lei Maria da Penha, ela nos traz que essa medida protetiva ela é concedida antes mesmo, né? Ela pode ser concedida antes mesmo de ser ouvido o Ministério Público. Ou seja, é como você falou ainda agora, ela é inaudita altera parte. Eu vou conceder ela independente de eu escutar o outro ou não, porque eu estou vendo aqui que realmente existe um risco a essa mulher. Esse risco, ele é muito provável de que ele de fato exista, então eu vou conceder, né? Para a preservação da integridade dela. E essa medida protetiva, essas medidas protetivas, porque não é apenas uma, né? Elas estão previstas contra o agressor, né? Lá no artigo 22. E essas medidas protetivas, elas podem ser aplicadas tanto isoladamente, ou seja, eu posso aplicar só uma, como eu posso aplicar outras. E é muito comum que, geralmente, nós encontremos várias medidas associadas. E isso depende de cada caso, né? Essas medidas, eu acho importante falar também que elas podem, durante o curso, né, daquele procedimento da medida protetiva, as medidas podem ser substituídas por outras. Elas podem, no curso, ser cumuladas com outras. Elas podem ser flexibilizadas e elas, inclusive, podem ser revogadas. E por que tudo isso, né? A própria lei, ela nos traz essa possibilidade, né, de você tanto acumular ao longo da vigência dessa medida protetiva, de você requerer mais medidas, né, quanto a possibilidade de você pedir a revogação, de revogá-las ou de flexibilizá-las. Por quê? Porque quando a medida ela é concedida, você não escuta a outra parte. E quando a gente só conhece um lado da moeda e a gente vai conhecer o outro lado da moeda, às vezes a história ela já vem com uma outra configuração, né? E nós precisamos entender, não só como operadores do direito, né, que quando nós pedimos algo que vai impedir o outro de chegar até nós, ou quando vai inibir o outro de praticar determinados atos, nós também podemos estar invadindo o campo do direito daquela outra pessoa. E não raras vezes, né, a imposição de várias medidas protetivas de urgência, elas podem impedir que aquele agressor ou aquela pessoa contra quem foi requerida a medida protetiva,
impeça ele, por exemplo, de ter a liberdade de conseguir trabalhar, ter a liberdade de conseguir ter acesso a outras pessoas da família. E isso invade também o direito de terceiros. Então, o papel da defesa, ele vem justamente para analisar se aquelas medidas que foram concedidas, elas são adequadas ao caso, se elas são proporcionais. E, diante disso, né, fazer ali os pedidos que são coerentes, que são cabíveis a cada caso. Não é à toa que muitas das vezes não, mas há casos em que numa urgência a medida é concedida, mas quando é prolatada a sentença, a medida é revogada, né? Justamente até por conta dessa de que passou a não mais existir aquele risco à integridade da ofendida, ou de que as medidas não eram proporcionais, não eram adequadas. Então, cada caso é um caso, mas assim, outra coisa que é importante falar sobre a medida protetiva, né? Muitas das vezes, e isso eu acho que talvez essa confusão ela seja mais comum fora da nossa área do direito, é que medida protetiva não se confunde com processo penal. Processo penal é uma coisa, medida protetiva é outra, né? A medida, como o doutor Hamilton estava falando, ela vem ali como se fosse apenas uma tutela de urgência. Ela é para amparar aquela ofendida. Então, você não vai ter aquela dilação probatória de uma instrução. Você até pode ter uma audiência para que o juiz realmente verifique a existência daquele risco, se os riscos ainda existem, para verificar justamente a necessidade ou não daquelas medidas protetivas, né? Mas não existe toda aquela dilação probatória que nós temos no processo penal. E o fato que é apurado, o que é apurado dentro da medida protetiva é justamente só o risco da ofendida. Então, não tem por que eu apurar se o que ela falou naquela ocorrência foi uma lesão corporal, se aquilo foi além, se foi uma tentativa, por exemplo, de feminicídio. Não tem. Justamente aqui nós não estamos apurando um fato típico. Pode ser que o fato que ensejou o pedido daquela medida protetiva configure um tipo. Pode ser. Mas isso não cabe ser apurado aqui dentro da medida protetiva. Eu posso só te complementar aqui, Potida? Claro. Isso aqui é um ponto muito importante que tu está dizendo, né? Que é a diferenciação do procedimento de medida protetiva para o processo penal. Porque geralmente é muito comum, né? Na verdade, quase que é a regra, né? É muito difícil a gente não ver isso acontecer. Quando há um requerimento de medidas protetivas, é instaurado os autos cautelares de medida protetiva e é instaurado uma investigação, um inquérito policial. Esse inquérito, posteriormente, pode se transformar numa ação penal. Não é? E é um erro o advogado fazer na sua defesa, dentro dos autos cautelares, falar, olha, isso aqui, esse crime não ocorreu, isso aqui não é crime, isso aqui não é fato típico. Ele pode até comentar isso por alto, se ele acha que foi um argumento de reforço, mas não pode ser o argumento principal, né? Porque para o juiz, nesse momento, nesses autos cautelares, não interessa se é crime, não é crime, se é falta típico, se teve extinção de punibilidade, se é legítima defesa, não interessa nada disso. O que interessa para ele é saber se tem risco ou não tem risco, a liberdade do requerido, não é? Essa liberdade, isso coloca em risco a requerente, esse que tem que ser o foco. É isso que o advogado tem que trabalhar dentro dos autos cautelares. A questão criminal, ele vai trabalhar no inquérito. Vai pedir ali, se for o caso, um arquivamento, ponderar ali para o delegado, se não for o caso de arquivamento, aí vai para a denúncia. Enfim, o procedimento que nós sabemos muito bem como é que acontece, né? Mas o foco dele, ele não pode trabalhar da mesma forma no inquérito e na medida protetiva. Porque se isso ocorrer, pode haver desvirtuar realmente a defesa dentro dos atos de medida protetiva, né? Eu concordo plenamente, Hamilton. E uma coisa que é necessário que nós falemos, né? Porque assim,
A medida protetiva, ela é um procedimento que ela independe dessa cognição civil e criminal, né? Ela tem uma cognição própria que é só a verificação do risco. Se tem risco, se não tem risco, entendeu? Tem a defesa na medida protetiva? Tem, mas ela não é para você se defender de um crime. Você não está ali se defendendo de um crime. Você está ali defendendo, você está ali dizendo se realmente existe o risco ou não. Então você não vai abordar temas como prescrição, sabe, como extinção de punidão. Não tem, não cabe aqui na medida protetiva você tratar sobre esse tipo de assunto, sabe? Esse tipo de tanto material quanto processual. É basicamente risco. E uma coisa que é importante falar também, né? A medida protetiva em si, o fato que enseja a medida protetiva, ele não é necessariamente um crime. O que é que isso quer dizer? Quando você é requerido, você é considerado o agressor, né? Naquela medida protetiva e você teve que se afastar da pessoa que é ofendida, você foi proibido de manter contato, você não está tendo um crime apurado. Mas se você descumprir aquela medida, de fato você estará cumprindo um crime, cometendo um crime. Que ele não é um crime que está no Código Penal, mas ele é um crime que ele está na Lei Maria da Penha, que está ali previsto no 24A. E muitas das vezes, principalmente quando envolve casos de litígios familiares ali, é muito comum que o agressor tenha que sair de casa, né, sob pena de estar descumprindo uma medida protetiva. E é muito importante que o ofensor, nessa hora, ele não. Ele primeiro, né, tenha a assistência de uma defesa, de uma assistência profissional que lhe assista, justamente no sentido de dizer assim, olha, eu sei que você pode ser até que o que ela falou naquela medida protetiva não seja verdade, mas você precisa cumprir, independente disso, né? E além disso, você ter argumentos suficientes para que ali naquela defesa você também preserve a ofendida, né? Mesmo que para você aquilo tenha ou não acontecido. Medida protetiva é sempre um assunto muito delicado. É sempre delicado. E você não vai de início, como eu falei anteriormente, apurar o crime. Mas você vai sempre focar na proporcionalidade e na adequação daquela medida protetiva. Até porque não só crime, mas o descumprimento de medida protetiva ele implica também na ordem de prisão, né? Então isso é um Isso. risco tanto que cabe HC, né? Cabe habeas corpus no, na questão de medida protetiva. Eu acho até, já que a gente está falando tanto, né, dessa questão da cautelaridade, dos limites ali do foco, eu acho que é muito parecido o habeas corpus com a atuação ali na medida protetiva. Porque justamente no habeas corpus a gente não vai discutir, a gente não vai fazer dilação probatória, a gente não vai trazer temas que naturalmente nós traríamos no processo criminal no habeas corpus. No habeas corpus não. O foco ali é a questão da liberdade, né? É o constrangimento ilegal em face da liberdade, e o foco tem que ser nos fundamentos da ordem de prisão e os riscos que são ensejados por conta da liberdade. Então, o risco à garantia da ordem pública, o risco à garantia da instrução, o risco à garantia da ordem econômica, né, que é o mais difícil de a gente ver, ou da aplicação da lei penal. Então, é isso que tem que ser enfrentado, né? Demonstrar que a liberdade não ensejaria estes riscos e, por isso, a ordem de prisão poderia ser revogada ou substituída por outras medidas, ou isso, né? As medidas cautelares alternativas já seriam suficientes para conter estes riscos, o que deixaria a prisão desnecessária, tornaria a prisão desnecessária. Então, eu acredito que o escopo é parecido nessa questão da medida protetiva. Aqui você não vai tratar de questões que você trataria no processo, mas vai ter o foco nessa questão dos riscos produzidos pela liberdade, né?
no caso não é nem só a liberdade, nos casos da proximidade, né, da liberdade em relação à ofendida, né, à requerente. E como você bem falou, né, Potira? Acredito que tu vai explorar isso também, mas é possível a flexibilização de medidas protetivas de urgência. E isso é muito importante também, porque pode ser que foram decretadas ali 5 medidas protetivas. 2 delas já são suficientes para proteger, para estabelecer ali a distância, né? É proibido uma ordem de restrição, basicamente, né? É proibido de se aproximar da requerente. Isso aí já é suficiente para proteger. Mas também foi proibido o contato com os filhos, por exemplo. Já interferindo numa questão de guarda. Então, tem como flexibilizar isso, porque a gente entra aqui numa colisão que é também o direito familiar, né? O direito do pai ter acesso às crianças. Então, isso pode ser ponderado, né? É isso que pode ser discutido. Então, não necessariamente uma revogação absoluta das medidas cautelares, medidas protetivas, mas uma substituição por outras medidas que podem até serem sugeridas, né, pela defesa, de um ponto de vista, de uma forma que afaste também esses prejuízos e riscos para o requerido. Né? Exatamente. Essa questão da flexibilização, ela tá, no meu ver, ela está intrinsecamente ligada com essa questão da adequação, né? Por exemplo, vamos supor aqui uma situação em que ofendida e agressor tinham uma relação íntima de afeto, tinham um relacionamento e que existe um fruto desse, um filho fruto desse relacionamento. Se aquela violência ela supostamente ocorreu somente entre os dois e não envolve o menor, quando você impõe uma medida de proibição de contato, inclusive com o filho, né, que se estende ao filho do casal, isso fere o direito da própria criança, né? De conviver com a família, de conviver com o pai. Então, é por isso que a medida protetiva, por mais que existam esses casos de violência doméstica, ela precisa ser adequada a cada caso. Imagine pessoas que trabalham no mesmo lugar, não podem se aproximar, o agressor não pode se aproximar da ofendida. Isso obstaculariza, inclusive, que o agressor, né, que suposto agressor, ele possa trabalhar. E vai que, por exemplo, esse suposto agressor, ele tenha dependentes, ele seja o único provedor da casa dele, entendeu? Então, assim, é justamente nessa parte defensiva que você vai demonstrar para o juízo, olha, essa medida aqui, ela não é tão adequada, mas tem essa outra medida aqui. É quase como nós fazemos quando a gente, por exemplo, tem uma prisão preventiva que está decretada. E aí, a utilização para decretar, o fundamento utilizado para decretar aquela prisão foi, por exemplo, o risco para instrução processual, o risco de fuga. E aí, o que você vai chegar e você vai demonstrar lá para o juiz? Ele está preso preventivamente, mas eu estou solicitando aqui a revogação da prisão preventiva, porque se ele cumprir essa medida cautelar, supre o risco, por exemplo, de fuga. Eu entrego o passaporte, eu uso um monitoramento eletrônico. Então, isso vai o quê? Vai suprir aquele risco que o juiz utilizou para decretar aquela prisão preventiva. Trazendo aqui para a medida protetiva, se eu apresento um argumento, por exemplo, olha, essa medida bem aqui, eu tenho 5 medidas decretadas, mas 2 já sanam, já mitigam esses riscos bem aqui que foram utilizados na fundamentação para decretar 5. Então, eu não tenho uma proporcionalidade, eu não tenho uma adequação correta de você impor as 5 se eu tenho 2 que já suprem isso, né? Então, vai ali do advogado também utilizar a demonstração de que só aquelas 2 vão ser suficientes, né? Isso porque ainda tem muitas ocasiões em que há também medidas protetivas que são decretadas e quando você vai ver o relato da ocorrência, né, que foi
e que baseou justamente o requerimento das medidas protetivas, você nem identifica ali uma tipicidade, né? Uma conduta típica. Então, muitas das vezes, tem situações até que o risco, às vezes você encontra, você trazendo uma outra realidade que não foi descrita naquele relato da ocorrência, ele mostra esse outro lado da moeda, que aí você vai entender que, na verdade, aquele risco não existe. Então, a defesa ela vem justamente para mostrar isso, né? Ela mostra o outro lado da moeda. Ela pode demonstrar tanto que aquele risco que pelo qual a medida protetiva foi decretada, ele é menor do que o que foi falado, quanto a inexistência dele. E aí você, por exemplo, se o risco é menor, aí eu posso pedir a flexibilização. Mas se o risco é inexistente, eu posso pedir a revogação. E por mais que hoje é quase que é regra a medida protetiva ser concedida, há casos em que ela é revogada em sentença, né? Sim. E também, isso que tu está falando, Potira, da questão da flexibilização e da substituição por outras medidas cautelares, né? Uma coisa que a gente faz muito também, questão de ordem de prisão. Mas por quê? Porque é para dar segurança para a requerente, né? Mas também para dar segurança para o juiz, né? Para o Sim. magistrado, porque a gente tem que ter em mente isso, que se o juiz... A verdade é que no dia a dia, é praticamente regra ser deferida uma medida protetiva, ainda que o caso, numa primeira vista, pareça não exigir uma medida protetiva. Mas o magistrado ele não vai arriscar isso. Ele não vai arriscar em deferir um pedido inicialmente e depois estabelecer, submeter, né, a requerente a uma situação de risco. Porque se der algum problema, quem é que vai ser responsável? Né? Para onde é que vai essa responsabilidade? Quem é que vai ser cobrado? O que é que vai sair na imprensa? Vai ser a decisão do magistrado. Quem deferiu? Por que o senhor indeferiu esse pedido aqui? O senhor podia ter evitado isso aqui, né? Então, o magistrado ele sempre leva em consideração isso também. A gente tem que ter em mente isso, porque quando a gente sugere outras medidas protetivas que tenham o idêntico efeito cautelar, mas que também não tragam um prejuízo tão grande para o requerido, não tragam efeitos tão nocivos para a sua vida, a gente também está dando uma garantia para o Estado, né? Para o Poder Judiciário. A gente está dando uma segurança. Olha, Excelência, nesse caso aqui, a decretação dessa medida aqui já é suficiente. Não precisa o senhor afastar ele dos filhos, não precisa o senhor proibir ele de comparecer aqui nesse determinado local, porque ela não comparece nesse local, então não teria um risco nesse tipo de episódio, né, nesse cenário descrito. Então, isso aí dá um respaldo para o magistrado também conseguir flexibilizar as medidas, divulgar as medidas e conseguir um equilíbrio também, não é? Porque senão o magistrado, por mais que ele verifique ali que, não, que talvez não tenha procedência ali a alegação, né? Mas ele não vai sentir segurança, né? Isso que é importante. A gente dar segurança para o magistrado também ter condições de decidir, ele conseguir decidir, né? Com certeza. É preciso você dar essa segurança. Eu acredito que o papel principal do advogado é esse, né? E não só falando assim um pouco de uma forma mais ampla, você precisa dar segurança não só no caso da medida protetiva, né? Mas em tudo que você, por exemplo, vou fazer um pedido aqui de não indiciamento para o delegado. Eu vou fazer um requerimento aqui para o outro juízo da instrução criminal. Você precisa utilizar argumentos sólidos o suficientes para dar segurança para ele de que os argumentos que ele vai utilizar primeiro para decidir o seu pedido, primeiro eles vão partir da sua argumentação, para que ele possa decidir ao seu favor. Então aqui você precisa demonstrar justamente que ele pode decidir seguramente conforme os seus pedidos, porque os teus pedidos, eles estão amparados, tanto legal quanto faticamente. Eu acho que isso para mim é fundamental, né? Você utilizar uma argumentação
que ela vai não apenas convencer, mas que ela vai dar o amparo suficiente para que aquele magistrado decida com segurança. Sim. E Até porque, sim, é até curioso tu porque falares que o... perdão, pode falar. É curioso tu falares isso porque justamente a gente vê que nem todo profissional ele tem essa percepção. E a gente pode perceber isso, inclusive, né, lendo, estudando casos como esse. E utilizando os nossos próprios casos, a gente percebe que quando vem uma decisão favorável ao nosso pedido, o juiz ele decide justamente com base na forma que nós argumentamos o nosso pedido, né? Então, vai justamente da importância de você. Quando o caso chega para ti, ele chega todo bagunçado. Primeiro que você tem que organizar todo aquele mar de ideias, aquele mundo de fatos que chegam para ti, para tu organizar eles de uma forma lógica, né? Na tua defesa e chegar com o juiz. Juiz é o seguinte, na maior tranquilidade. Esses fatos, eles nunca chegam tranquilamente. Eles sempre chegam tumultuados. É um passando por cima do outro. Então, vai ali de você organizar primeiramente aqueles fatos, para que você consiga olhar com mais objetividade para aquela situação e aí sim partir para uma análise legal. Quando você deixa tudo isso de forma organizada, amarrada, cada coisa uma amarrando na outra, você não só facilita o seu trabalho, mas você também facilita o trabalho do juiz. O que, consequentemente, favorece que o seu pedido seja deferido, né? E eu acredito que nessa parte de medida protetiva é muito importante porque, apesar de ser um procedimento à parte, ele é um procedimento que pode ensejar o processo criminal. Ele é um procedimento que ele também pode desencadear ações cíveis, né? Principalmente quando envolve família, envolve divórcio, envolve partilha de bens, envolve guarda de filhos. Então, você também, de certa forma, apesar de não ser um processo criminal, ali naquele procedimento você também já está trabalhando algo que você pode levar para outros processos. E se você não fizer de uma forma bem explicativa, bem redigida, isso pode influenciar num possível processo criminal. Por exemplo, né? Recentemente eu tenho tido um pouco mais de relação com esse tipo de caso, né? Assim, eu tenho gostado um pouco mais de trabalhar justamente porque a prática ela vai te trazendo isso, né? Você conseguir organizar essa cadeia de acontecimentos e você justamente com o desenrolar dessa cadeia de acontecimentos demonstrar tanto a inexistência quanto você conseguir mitigar, na verdade, né? Revelar a mitigação daqueles riscos que inicialmente eram escrachados, você consegue resultados muito positivos, né? E em relação à medida protetiva, eu vejo muito isso na prática, né? A pessoa requer a medida protetiva e quando você vai analisando melhor ali a situação, você vê que você tem como defender melhor, você vê que tem como revogar aquela medida protetiva, que aqueles riscos não são tão, que aqueles riscos não são tão exorbitantes como inicialmente você imaginava, e ali você consegue resultados positivos, mas é sempre assim, com base na organização fática, quanto legal, e na demonstração de inexistência ou mitigando aqueles riscos, você demonstrando que eles não são como inicialmente você pensava. Excelente. Perfeito. Otila, são quase 7 horas, né? Olha, doutora Marcele Sampaio, boa noite, doutores, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, espero que vocês estejam curtindo aí nosso papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, podem ficar à vontade para encaminhar. O Instagram, ele tem aquele limite de 1 hora, né? E como a gente começou por volta das 6, acho que é bacana a gente já ir caminhando aqui para uma conclusão, né? Eu ia falar também dos recursos, mas
Mas eu acho que é mais importante agora. Eu queria ouvir de ti, Potira, umas considerações finais, né? Se tu puder mandar uma mensagem, uma última mensagem sobre esse tema, o teu pensamento sobre isso, um advogado iniciante que está começando agora, qual que é o cuidado que ele tem que ter? Se tiver alguma dica também, né, de algum trabalho, fica à vontade, pode fazer um encerramento. Bom, é, eu tenho, como o doutor Hamilton falou, eu sou uma advogada. Eu me considero uma jovem advogada ainda, apesar desse tempo aí que eu já tenho de advocacia. E, ultimamente, tenho tido mais esse contato com medida protetiva. Assim, é importante sempre ter na cabeça que medida protetiva não é processo criminal. Então, você não está defendendo o seu cliente de um crime. Você não está defendendo o seu cliente de um crime. Então, você não vai falar de crimes. Você vai falar de riscos. Você vai falar de realidade. Você precisa abordar a realidade. Você precisa chegar para o magistrado e falar assim: senhor magistrado, eu sei que o senhor deferiu essa medida bem aqui, mas eu preciso que o senhor olhe essa situação bem aqui, porque comprovando eu, demonstrando principalmente com provas, tá? E é importante que nós tenhamos registros para poder nós fazermos essas alegações fáticas, é que, considerando esses fatos bem aqui, corroborados por essas provas que eu estou lhe entregando bem aqui, tal medida protetiva não vai mitigar nenhum risco, porque o risco não existe. Ou então, essa medida protetiva que o senhor bem aqui, ela não foi mais não foi, ela extrapolou, ela está desproporcional com o risco que lhe foi apresentado. Então, assim, sempre ter esse olhar, né, de que eu não preciso adentrar no crime, mesmo que o que tenha baseado a medida protetiva seja, mas ali não é o momento de você falar. E também leia a lei, leia. A Lei Maria da Penha, ela é muito clara, tá? Ela é muito clara, muito objetiva. Você consegue encontrar os próprios conceitos da violência, o que é violência física, violência sexual, violência moral. Você lê isso na lei. E a lei, ela não é grande, ela é pequena. Você consegue ler, você consegue entendê-la com uma leitura básica. Eu acho que tudo, tanto da nossa prática quanto do nosso conhecimento, ele parte do nosso estudo. Eu, particularmente, eu gosto de observar. Então, para começar a fazer, eu parti da minha observação. Da minha observação, eu vou para a leitura, para então eu fazer. E é o que eu tenho feito, né? Quando nós temos essa primeiro, essa consciência de como é que nós aprendemos, e aqui eu estou falando já justamente para jovens advogados, né? Para quem está iniciando. Quando você percebe qual é o jeito que você melhor aprende, você consegue produzir melhor. Então, identifique como é que é o seu processo de aprendizado, tá? Para você poder entender e reproduzir aquilo, tá? Quanto à medida protetiva, diferencie processo criminal de medida protetiva. Alguma hora, em algum momento, eles podem se cruzar e isso não é raro, tá? Porque pode desencadear no processo criminal. Mas inicialmente eles não são. E algo que eu acredito que seja ainda mais importante do que falar sobre o procedimento em si. É sobre a importância da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela surgiu dentro de um contexto para proteger a mulher, porque de fato, e eu me incluo nessa classe porque eu sou uma mulher, as mulheres historicamente, elas foram assim, muito, não só diminuídas, mas elas foram muito, elas sofreram muito, né? Justamente com agressões, fossem físicas, fossem morais, né? E essas violências, elas não deixaram de existir. Elas existem até hoje. A Maria da Penha, ela foi uma dessas vítimas. Então, o contexto em que essa lei surge, ela é muito importante porque ela é de proteção da mulher. Ela é muito importante.
E nós, como mulheres, nós precisamos ter esse olhar de que essa lei veio para nos proteger. Então, é necessário que nós, como mulheres, honremos o objetivo pelo qual essa lei foi criada, sem desvirtuá-lo, né? Mas utilizando esse mecanismo, esse instrumento da medida protetiva a nosso favor, para a nossa proteção. Eu, como mulher, e como mulher advogada, posso dizer, talvez com bastante propriedade, que a Lei Maria da Penha ela tem um instrumento fabuloso que é a medida protetiva, mas que ele precisa ser muito bem utilizado e que nós mulheres saibamos utilizá-lo. Perfeito, excelente, Potira. Bem, o pessoal mandou vários comentários aqui, vou ler rapidamente. Só um minuto. Só um minuto que deu um problema aqui no meu celular. Mas a Marcele mandou umas palmas, o João falou, influenciam na tomada de decisão do juiz. A Marcele falou, fez uma pergunta, né? Medida protetiva não cabe um recurso criminal? É isso? Pois é. Marcele, na verdade, a medida protetiva é talvez o procedimento mais sui generis que existe, né, no direito, porque ele é uma confluência, né, de natureza jurídica, tanto de processo civil quanto processo penal, não é? Tem um pouco ali de direito, a gente consegue sentir ali um direito de família, então é uma mistura. É algo tão confuso às vezes, que isso teve como consequência uma dúvida muito grande na jurisprudência sobre qual que é o recurso em caso de revogação de medida protetiva ou mesmo de manutenção, né? Qual que é o recurso que eu entro? Eu ia até comentar sobre isso, mas acabou que eu não consegui. Mas te respondendo aqui, é recurso criminal? Depende. Porque, na verdade, a jurisprudência geralmente tem entendido pelo princípio da fungibilidade. Que eles entendem que, como o legislador não se pronunciou sobre qual é o recurso nesses casos, então, e como tem essa natureza mista, né, de processo civil e processo penal, eu já vi precedente recebendo agravo de instrumento. Inclusive, nós já entramos com agravo de instrumento que foi recebido, conhecido, julgado. Agravo de instrumento é um recurso civil. Eu já vi precedente julgando recurso em sentido estrito, que é um recurso criminal. Eu já vi precedente julgando apelação, entende? Então, não há uma definição sobre qual é o recurso, né, em medidas protetivas. Eu acredito que o mais seguro seja a apelação mesmo, né? Mas a verdade é que os tribunais têm recebido todos, justamente porque não existe uma definição legal. Então, o recurso pode ser tanto civil quanto recurso criminal. E a natureza jurídica do procedimento é essa: ora é civil, ora é penal. O STJ entende que algumas das medidas protetivas que constam na lei, elas têm natureza penal justamente pela limitação da liberdade de locomoção. E sem contar que, caso descumprida a medida protetiva, você pode ser preso, né? Pode ter uma ordem de prisão contra você, uma prisão preventiva pelo descumprimento da medida. E é por isso também que cabe habeas corpus. Então, além de todos esses recursos que eu estou comentando, também caberiam habeas corpus para debater, discutir a pertinência da medida protetiva, né? A Marcele falou também que ela ainda é estudante, né? Ela ainda está no oitavo período. Olha. Excelente, pô, que bacana você está acompanhando aqui. Espero que tenha gostado e aprendido bastante. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E, e é isso. Pessoal, eu endosso aqui a dica da Potira, né? Acredito que a melhor coisa aqui é ler a lei mesmo. A legislação é muito clara e é sempre muito bom, né? É a legislação que dá uma segurança. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também, na quinta e sexta turma, sempre é muito elucidativa, né, quanto a esses pontos. No mais, só quero agradecer mesmo a todo mundo que acompanhou aqui a live. Acho que foi um debate, um diálogo muito bacana. Agradecer mais uma vez a Potira pela presença, né, por ter compartilhado conosco o seu conhecimento. É uma advogada, como eu já falei, né, muito técnica, muito competente e uma honra muito grande recebê-la aqui. Então, fico muito feliz.
com a sua presença e muito feliz com a audiência de todos. Obrigado a todos que acompanharam. E se você gostou dessa live, eu tenho feito, né, toda semana uma live sobre algum tema aqui do direito do processo penal, né? Semana passada eu falei com o Dr. Marcelo sobre nulidades no Tribunal do Júri. Na outra semana eu falei com o Dr. Fernando Macedo, e até entrou aqui o Fernando, sobre inteligência artificial na advocacia criminal. Já falei sobre crimes tributários com o João. O João também estava participando aqui. Enfim, tem muita coisa. Se vocês tiverem interesse nesses temas, gostaram desse formato, podem seguir aqui no perfil e acompanhar, né, que eu vou continuar fazendo essas lives. E eu aguardo vocês nas próximas. Né? Compartilhe com seus amigos e sigam a doutora Potira também. Né? Eu vou compartilhar essa live aqui no seu perfil também, né, doutora? E é isso. Né? Na próxima semana vai ter outra live. Eu aguardo vocês. Muito obrigado a todos. Até mais, boa noite.